Um dos maiores desafios de quem resolve trabalhar por conta própria na área ambiental é como conseguir os primeiros clientes. Ninguém te ensinou isso na faculdade, você está começando agora, se sente inseguro, aí pensa nos concorrentes, fica com medo dos concorrentes. Mas e aí, como é que eu vou conseguir meus primeiros contratos, fechar meus primeiros projetos na área ambiental? Como é que eu vou fazer alguém me contratar, mesmo eu sendo inexperiente, mesmo eu estando começando do zero? Então, esse é um dos principais desafios. E se você está enfrentando esse desafio agora, se essa é uma dúvida que você está tendo agora, então fica aqui comigo nessa aula, porque hoje, nessa aula aqui, eu vou mostrar o caminho na prática para você conseguir os seus primeiros clientes do ano na área ambiental, partindo do absoluto zero. Então fica aqui comigo para você aprender essa parada na prática, tá bom? E se você não me conhece ainda, eu sou o Lion e aqui na internet eu ensino profissionais a terem um resultado de R$ 15.000 por mês trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo sendo iniciante. Se esse é um assunto que te interessa, se você está me vendo aqui pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto todos os dias aqui no YouTube, tá? Se você está vendo pelo Instagram a gravação dessa live, se você não me segue ainda, já começa a me seguir. Se você quer aprender como você pode se tornar um profissional muito bem sucedido na área ambiental em 2024. E se você está vendo a gravação ou pelo YouTube ou pelo Instagram, fica aí que agora eu vou dar atenção para quem está entrando ao vivo nessa live. Fala galera, boa noite, boa noite. Marcelo, Yara, a Dani, Felipe, boa noite. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Dê um feedback aqui nos comentários, só para eu saber. Tá todo mundo aí me vendo bem, me escutando bem, sim ou não? Marcelo já colocou boa noite, Lion, então já sei que tá me vendo e me escutando bem. Vamos que vamos, vamos que vamos. Show de bola, cara. Hoje eu quero que vocês aí estejam sempre ainda mais em sintonia comigo, mandando mensagem aí, tá? Para saber se a conexão tá boa, se vocês estão me vendo bem, me escutando bem, porque hoje o tema vai ser um dos mais importantes para quem está querendo nesse ano de 2024 trabalhar por conta própria na área ambiental. Para aqueles profissionais que já entenderam que a grande oportunidade de se tornar um profissional muito bem sucedido, de ganhar bem, de ganhar um dinheiro justo, compatível com a sua formação, está em você trabalhar por conta própria. Eu já dei várias aulas aqui, tanto no Instagram como no YouTube, mostrando que essa é a maior oportunidade se você quer se tornar um profissional muito bem sucedido, tá? E por isso que eu trouxe esse tema para essa live de hoje. Porque um dos maiores desafios de quem decide trabalhar por conta própria, de quem pensa em trabalhar por conta própria, é justamente lá, como é que eu vou conquistar meus primeiros contratos, como é que eu vou conquistar meus primeiros clientes, como é que eu vou conseguir fechar os meus primeiros contratos para eu poder ganhar espaço no mercado, para eu poder ganhar experiência, para eu poder começar a ganhar dinheiro de fato na minha área. Então, por isso que eu decidi trazer esse tema para essa live, que eu acho fundamental a gente já, enfim, entender como é que a gente consegue superar esse desafio. Porque o fato é que, mesmo você não tendo experiência, mesmo você estando começando do absoluto zero, é totalmente possível, galera, vocês conseguirem fechar os primeiros contratos de vocês logo nos 3 primeiros meses desse ano de 2024. Talvez você esteja vendo a gravação dessa aula, já está mais para lá do ano, junho, julho, agosto, lá para o meio, para o final do ano. Mas o que importa é que você entenda que existe um caminho, tá? Existem estratégias que vão te favorecer, que vão fazer com que você consiga alcançar seus primeiros clientes logo nos primeiros meses de atuação na área ambiental. Mas para que vocês consigam fechar esses contratos na casa dos 5, 10, 15, R$ 20.000 ou mais, dependendo do caso, é importante que vocês entendam algumas estratégias, que vocês entendam como é que vocês podem encontrar as oportunidades certas, atrair essas oportunidades para que assim você consiga fechar seus primeiros projetos. E olha, você que está vendo aqui essa live ao vivo, e você que está vendo essa gravação logo no início do ano, antes ali do mês de junho, tá? Você ainda tem uma vantagem a mais, porque eu sempre falo aqui, tá? Que um dos períodos mais importantes para quem quer trabalhar com licenciamento, para quem quer trabalhar com consultoria ambiental, é justamente esse início do ano.
Não quer dizer que não tenha demandas durante todo o ano no licenciamento ambiental, por exemplo. Mas no início do ano você tem um pico de demandas e nessa live aqui eu vou mostrar para você o porquê que isso acontece também, beleza? Então, galera, para a gente começar, deixa eu saber aqui de vocês. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, tá? Qual é a formação de vocês que estão ao vivo aqui, tá? E de onde é que vocês estão falando? E você que está vendo a gravação, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, coloca também nos comentários qual é a tua formação e de onde é que você está falando, só para eu saber quem é que está aqui, até onde a gente está indo. Vai mandando aí, a gente já começa a interagir. Boa noite aí, Lucas. Vamos para cima, cara. Bora, vamos que vamos. Digitem aí qual é a formação de vocês e de onde é que vocês estão falando. O Marcelo já colocou aqui, ó, engenheiro florestal, cara, muito massa, cara. Vou dar alguns exemplos, tá, de engenheiros florestais aqui. Norte de Minas Gerais, massa, mano. Show de bola. Acabei de me formar e onde trabalhar e como alçar voo sozinho. Show de bola, cara. Muito bom. Então, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios de quem está começando, que é como encontrar os primeiros clientes, como fechar seus primeiros contratos, tá? E qual o contexto aqui, galera? Eu sempre gosto de dar esse contexto, a gente aterrizar, ficar todo mundo sabendo se essa live é para você ou não, tá? Porque é só assim você já, pô, eu tô aqui no lugar certo, esse live aqui é para mim, tá? Então vamos lá. Essa live é para quem já entendeu o tamanho da oportunidade que é você trabalhar por conta própria na área ambiental. É para quem já entendeu que a pior forma de você começar a sua carreira na área ambiental é ficar correndo atrás de emprego. Inclusive, tem uma aula aqui, tanto no Instagram como no YouTube, onde eu explico mais sobre isso, onde eu mostro dados mostrando isso para você. Primeiro, que quando você vai atrás de emprego, o que, que o pessoal mais pede? O pessoal pede um monte de experiência, exige que você tenha, muitas vezes, pós-graduação, que você tem indicação, e na hora de falar de salário, não chega nem a ser a metade do piso salarial. Então tem muita exigência e pouca remuneração, pouco retorno. E como é que você, se você está começando agora no mercado, se você é recém-formado, como é que você tem experiência? Como é que você vai ter indicação? Na maioria dos casos, isso não acontece. Então, por isso, é por isso que você tem um percentual tão pequeno de profissionais que conseguem emprego assim que se formam. Tem pesquisas que mostram aí que é menos de 20% dos profissionais que se formam conseguem emprego logo de cara, logo que se formam. Então, para mim, o pior fonte de você começar a sua carreira é atrás de emprego. Então, essa live aqui é para você que já entendeu isso, é para você que tem essa ideia de querer trabalhar por conta própria, você já entendeu o tamanho da oportunidade, e hoje eu vou te mostrar o caminho para você chegar até seus primeiros clientes nesse ano novo de 2024, beleza? E essa live também, cara, então já de cara eu já falo, essa live não é para quem está procurando emprego, tá? Se você está aqui, ainda está atrás de emprego, ainda tem essa vontade de CLT, tá tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Não tenho nada contra com quem quer ir atrás de emprego, mas não é, essa live não é para você, porque não vai te ajudar. Então não adianta você ficar aqui durante uma hora e meia, que é o tempo mais ou menos das aulas que eu dou aqui ao vivo, se você está atrás de emprego. Eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nisso. Aqui eu ajudo profissionais a terem um resultado de 15 mil por mês com licenciamento ambiental, trabalhando por conta própria, não indo atrás de emprego. Então, aqui é um local de quem quer empreender, aqui é um local de quem quer trabalhar por conta própria, tá? E a minha ideia aqui com você é bem clara. A minha ideia é te mostrar um caminho para que você consiga seus primeiros clientes nos próximos 3 meses. Direto ao ponto aqui. A minha ideia é que até março desse ano, se você está aqui agora vendo essa live em janeiro, enfim, a partir do momento que você está assistindo essa live, tem 3 meses para você conseguir seus primeiros projetos. Independente se você vai começar como autônomo, independente se você já tem uma empresa e já atua no mercado, essa é a minha meta com vocês aqui nessa aula de hoje, beleza? Então, olha. Dito tudo isso, cara, por que que é tão importante a gente aprender a prospectar clientes? Por que que é tão importante a gente aprender isso? O que eu mais vejo hoje são profissionais que decidem trabalhar por conta própria, tá? E caem de paraquedas nesse mercado de consultoria, nesse mercado de licenciamento,
e ficam perdidos sobre como fazer para poder encontrar os clientes. Aí sabe o que é que geralmente acontece? Manda fazer um cartão de visita e sai distribuindo porta em porta e aleatoriamente para as empresas. Quem aí já fez isso? Ou então faz um modelo de e-mail e fica disparando aleatoriamente para todo mundo, para todo tipo de empresa, independente de qual seja o segmento, independente de qual seja a demanda. Ou então cria uma página no Instagram, começa a ficar postando conteúdo técnico, o que é licenciamento ambiental, o que é um CTF-APP, o que é XYZ, achando que é esse tipo de conteúdo que vai atrair e acaba se frustrando porque nem recebe mensagem de potenciais clientes, nem os e-mails que envia tem retorno, os cartões de visita ninguém nem liga, nem retorna, nem faz nada. E aí essas pessoas ficam o quê? Ficam frustradas, achando que o problema está, não, ninguém precisa do meu serviço. Aqui já tem muito concorrente. Aqui ninguém precisa de trabalho ambiental. O meu trabalho não é importante. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que você só não está fazendo as estratégias corretas. Porque enquanto você está se frustrando, achando que o problema está no mercado, o problema está fora do seu controle, existem outros profissionais que muitas vezes até podem não ser tão inteligentes quanto você, que muitas vezes não pode ter nem tanta graduação que você tem, pode ter nível técnico, tecnológico, se você tem, enfim, graduado, se você é graduado ou não, tá? E estão prospectando clientes da forma correta, estão fechando contratos da forma correta. Então, a minha ideia aqui que eu quero trazer logo de cara para você é que tem oportunidades, as oportunidades estão aí, tá? Existem muitas pessoas precisando dos seus serviços, e se você hoje está tentando prospectar clientes e não está conseguindo, comece a olhar para dentro, comece a se olhar no espelho e perguntar: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu estou fazendo aqui que eu estou achando que eu estou no caminho certo e eu não estou? E se você está do absoluto zero, saiba que simplesmente ficar distribuindo um cartão de visita ou dizer que trabalha na área ambiental, isso não vai fazer os clientes aparecerem. Existem estratégias para que você consiga atrair as oportunidades corretas, para que você consiga fechar bons contratos na área ambiental, mesmo sendo iniciante. Existe uma diferença muito grande, galera, entre ser iniciante e ser amador. Quando você simplesmente cai de paraquedas no mercado de consultoria, sai batendo porta em porta, distribuindo cartão, fica mandando e-mail aleatoriamente, você está sendo um amador. E não tem espaço para pessoas, para quem é amador no mercado, não tem mais espaço. Porém, para quem é iniciante, para quem se dedica em aprender, para quem começa a entender as estratégias certas, busca ter esse conhecimento, para de estar achando que o problema está fora, mas olha para si mesmo e busca se qualificar, aí o mercado tem muito espaço. Mas é muito espaço mesmo. Então, eu queria saber de você o seguinte: quem aqui já tem alguma experiência com prospecção de clientes e quem aqui está do absoluto zero? Se você já fez algum trabalho de prospecção, mesmo que não tenha dado certo ou que tenha conseguido alguma coisa, mas enfim, se você já fez prospecção de cliente, coloca aqui: eu já fiz prospecção de clientes. Se você está do zero, coloca aqui: eu estou do absoluto zero. Só para eu entender aqui, tá? Quem já tem mais um pouco de experiência e quem não tem nenhuma experiência ainda com prospecção. E se você está vendo a gravação, faz isso também. Coloca aqui nos comentários se você já tentou prospectar clientes alguma vez, tá? Ou se você está do absoluto zero, só para eu saber. Quem aí está do absoluto zero na prospecção e quem aí já tem alguma experiência? Manda aí nos comentários, só para eu saber. Show de bola, Dionísio. Boa noite, graduando em Engenharia Ambiental, Bahia, já no LPCA.
Recomendo a fazer após o fim do semestre. Só não entendi esse final da frase. Lá, eu sou CLT, mas concilio minhas poucas consultorias com o meu emprego. Legal, cara. E você já tem alguma experiência com prospecção? Porque independente se você tem experiência com prospecção ou não, o grande benefício de você aprender as técnicas certas é que você vai começar a ganhar dinheiro na sua área. Você vai começar a ganhar seus primeiros clientes, você vai começar a conquistar seus primeiros clientes, tá? Você vai começar a ganhar mais confiança. Então, cara, uma das prioridades que se deve ter é que você sempre tem que estar protegendo sua confiança. E uma das melhores formas de você ganhar mais confiança, né, vencer essa insegurança, superar essa insegurança e se tornar um profissional mais confiante, tá? Confiante em si mesmo, é você conseguindo seus primeiros projetos, é você conseguindo seus primeiros clientes. E aí você consegue ter mais confiança, você consegue conquistar suas primeiras experiências. E as experiências que a gente vai adquirindo vão fazer com que a gente se torne um profissional cada vez melhor. Tem muita gente que fala, mas eu tenho muita insegurança técnica, eu tenho medo de não conseguir fazer um trabalho. Cara, mas essas são suas próprias experiências que vão te lapidar, que vão te fazer se tornar um profissional melhor. Então, se eu for pegar um plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, que eu fiz lá atrás, em 2014, e comparar com um plano de recuperação de áreas degradadas que eu estou fazendo agora, pô, nem se compara. Por quê? Porque as experiências me fizeram se tornar um profissional melhor. Então, adquirir suas primeiras experiências tem que ser uma prioridade para você. E como é que você consegue isso? Aprendendo a prospectar cliente de forma correta. Você vai ver nessa aula que você não precisa ter, não existe essa parada de dom de prospecção, tá? Prospectar e vender é algo que você aprende, independente de dom ou nada, não tem nada a ver com dom ou com uma predisposição ou com um talento, isso não existe. Você aprende. É uma técnica. Você aprendeu coisas muito mais difíceis na faculdade. Se você fez, sei lá, engenharia ambiental, se fez biologia, tem muita coisa muito mais difícil do que saber prospectar e vender, que você aprendeu lá, que você fez uma prova e deu certo. Você tem capacidade de aprender coisas muito mais difíceis do que prospectar e vender. Agora, você precisa entender que existe técnica e que você precisa estudar e você precisa praticar. Então, prospectar é prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você faz os processos de prospecção, que eu vou ensinar daqui a pouco nessa aula, mais você vai ficar bom, mais você vai dominar essa técnica. É como, sei lá, qualquer conteúdo que você fez, viu na faculdade. Você estuda uma vez, você ainda fica um pouco assim, sei lá, não sei se eu entendi direito, mas aí você faz um teste, você faz uma prática, e aí a repetição faz com que você fique bom naquilo, com que você domine. E aprender a prospectar vai te fazer se inserir no mercado, ganhar teu espaço, conquistar teu espaço. Uma coisa que você vai aprender quando você estiver aí no mercado fechando seus contratos é que o primeiro contrato é sempre o mais desafiador. É sempre o mais desafiador. Mas depois que você fecha o primeiro contrato, você consegue entender o que aconteceu, que deu certo, você vai repetir aquele processo e você vai ver que vai ficar cada vez menos desafiador, vamos dizer assim, tá? Para você fechar mais e mais contratos. Então, é você entender que é uma técnica, é você entender que você aprende, que não tem talento, que não é uma parada que a gente nasce sabendo de forma alguma. São técnicas que você vai aprender a partir de agora nessa aula. Fechou? Então vamos lá. Dito tudo isso, galera, deixa eu ver, só ler um pouquinho dos comentários que você colocou aqui. Ó, o Marcelo colocou: sou CLT na minha área de atuação, meus primeiros clientes vieram justamente através do meu emprego. Mas é isso, não tenho estratégia para prospectar mais clientes. Show de bola, então você está no lugar certo. O Dionísio colocou: comecei a fazer em setembro e parei devido à faculdade, mas estou recomeçando após o fim do semestre. Show de bola, cara. Vai lá, o conteúdo tá todo lá para você aprender, tá bom? Inclusive, lá dentro do conteúdo tem técnicas extremamente assim detalhadas de como é que você vai conseguir seus primeiros clientes. Fechou? Então vamos lá. A partir de agora eu quero que você, se você for uma pessoa igual a mim, que gosta de anotar, que gosta de escrever as coisas, e gosta de estar ali tomando nota de tudo, chegou o momento de você pegar papel e caneta aí, porque agora eu vou te mostrar quais são os passos que você vai colocar na prática para que você consiga encontrar e prospectar os primeiros clientes do ano, tá? Para você fechar seus primeiros projetos na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais,
mesmo sendo iniciante, mesmo sem ter experiência, tá? Então anota aí já o primeiro passo que eu vou dar logo de cara aqui, tá? O primeiro passo, cara, é você entender que não dá para fazer tudo para todo mundo na área ambiental. O que eu mais vejo aí são consultores ambientais que querem entregar todas as soluções para todo tipo de empresa, para todo tipo de segmento. E vocês precisam entender que consultoria ambiental é uma área extremamente ampla. Existem vários serviços que você pode prestar dentro da consultoria ambiental. E quando você quer abraçar todo mundo, quer pegar tudo e fazer tudo para todo mundo, primeiro que você não vai conseguir, porque é muita coisa para estudar, é muita coisa para você entender. E um princípio básico de você fazer um bom trabalho de prospecção é você conseguir passar a autoridade para o cliente, é você conseguir passar confiança para ele. E para você passar essa autoridade, essa confiança, você precisa se preparar. Você precisa estudar aquela solução que ele está precisando. Você precisa estudar quais são as necessidades que ele tem. Então, quanto mais amplo, quanto mais coisa você quer entregar, mais difícil é de você focar, de você se tornar um bom profissional em um determinado serviço, em uma determinada solução. Então você acaba sendo aquele Severino que faz tudo, que é o que mais tem na consultoria ambiental hoje. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é isso, cara. Existem muitas áreas. Qual é a área que eu quero atuar? Qual é a área que eu vou focar? Não quer dizer que para sempre você vai trabalhar nessa área, mas para que você se torne um bom profissional, você precisa focar em uma área, para você se preparar, para você estudar, para você entender como é que aquela área funciona e poder se especializar naquela área. Ok? Então, o primeiro ponto é, cara, qual é a área que eu vou atuar? Qual é o nicho da consultoria ambiental? Qual é o nicho da área ambiental que eu vou focar, que eu vou estudar, para que eu possa se tornar um bom profissional naquilo e passar essa autoridade que é necessária para eu conseguir meus primeiros clientes. E aí eu estou aqui para te ajudar com isso, tá? Porque eu não conheço nenhuma outra área do mercado ambiental ou da consultoria ambiental que tenha tantas oportunidades, que pague tão bem e que tenha tanto espaço para você atuar, mesmo sendo iniciante, do que a área de licenciamento ambiental. Só para você ter uma ideia, a grande maioria dos empreendimentos que são comuns, que estão em qualquer cidade, se é cidade pequena ou grande, precisam todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental que você poderia estar fazendo agora. Então, são empreendimentos como posto de combustível, como indústrias, como fábricas, como madeireiras, como empreendimentos imobiliários, como empreendimentos de serviços de saúde, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, hospitais e vários outros empreendimentos desse segmento de saúde, como empreendimentos agropecuários que precisam de licenciamento ambiental. Então, toda vez que alguém vai fazer captação de recurso hídrico, de mananciais, seja superficiais ou subterrâneos, vão precisar de outorga. É um serviço que você pode fazer que está dentro desse nicho do licenciamento ambiental. Então, são inúmeros empreendimentos. Eu fiz uma pesquisa recentemente. Hoje existem mais de 3 milhões e 800 mil empresas. 3 milhões e 800 mil empresas precisando todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental que você poderia estar fazendo. E eu estou falando aqui, galera, de contratos na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais que vocês poderiam fechar para fazer esses trabalhos. Trabalhando em home office, não precisa ter um escritório, uma estrutura. Você pode usar seu computador, seu celular e acesso à internet para começar a trabalhar nessa área. Você nem precisa abrir um CNPJ logo de cara para poder trabalhar com licenciamento ambiental. Você pode trabalhar como autônomo. Inclusive, eu passei um ano, o primeiro ano de atuação foi como autônomo. Depois eu abri um CNPJ. Então, eu não conheço uma área que tenha mais oportunidades, que possa te dar um retorno financeiro tão bom e que tenha tanto espaço para você, mesmo não tendo experiência, mesmo sendo iniciante, para você atuar. E é por isso que eu recomendo a área de licenciamento ambiental. Inclusive, só para ser ainda mais específico, tá? Eu não conheço uma outra área do mercado ambiental que tenha o potencial de te fazer atingir um resultado de 15 mil reais por mês
nesse ano de 2024, do que a área de licenciamento ambiental. Porque são contratos caros. São contratos que você vai fechar e que você não precisa ter 30 clientes para poder ter um faturamento de 15 mil por mês. Se você aprender a prospectar da forma correta, de atrair as oportunidades certas, de entender quais são os serviços que vão te fazer cobrar mais caro, você vai conseguir chegar nesse resultado, tá? Mesmo sendo iniciante. Tem vários alunos que estão atingindo esse resultado e eu vou mostrar exemplos de serviços, tá? Aqui também, eu vou mostrar exemplos de segmentos de mercado que vão acelerar os teus resultados até os 15 mil por mês. Eu não conheço uma outra área que possa te proporcionar isso melhor do que a área de licenciamento ambiental. Para mim, não existe uma outra área. Então, o primeiro passo é esse. Qual é o meu foco? Onde é que eu vou estar focando na área ambiental? E aí eu quero saber de vocês que estão ao vivo aí. Vocês já, em algum momento, fizeram algum trabalho de licenciamento ambiental? Sim ou não? Coloquem aí nos comentários, só para eu saber. Vocês que estão vendo a gravação também, coloquem nos comentários. Você já tem algum tipo de experiência com licenciamento ambiental? E olha, vocês que estão vendo a gravação depois, todas as terças e quintas, eu entro ao vivo no meu Instagram, @lion.ambiental, com uma aula te ensinando como se tornar um profissional muito bem sucedido na área ambiental em 2024, tá? Então, todas as terças e quintas eu estou ao vivo no meu Instagram. Se você quer ter essa experiência, estar ao vivo comigo, que ó, nesse momento agora o pessoal está mandando vários comentários, eu estou respondendo as perguntas ao vivo. Então, se você está ao vivo, você vai ter a oportunidade de me perguntar, a gente trocar uma ideia ao vivo. Fechou? Todas as terças e quintas às 19 horas. Então, ó, o pessoal já falando sim, sim, sim. Tem um pessoal que já fez aqui trabalho de licenciamento. A Tayane colocou sim, mas enquanto CLT, muito bom. A Cristina colocou que nunca fez nenhum trabalho de licenciamento. Teve um perfil aqui que eu acho que é, e não estou conseguindo ler teu nome, tá? Diz que não também. Enfim, eu não conheço nenhuma outra área que possa dar essas oportunidades. E para você que nunca teve essa vivência com licenciamento ambiental, aqui, tanto no Instagram como no YouTube, tem aulas onde eu falo o que é e como começar no licenciamento, tem aulas mais introdutórias para você entender bem como funciona o licenciamento, tá bom? Mas eu também vou dar exemplos aqui nessa aula de prospecção para você entender quais são os serviços que você pode estar fazendo, serviços que você pode colocar no seu portfólio, mesmo começando do absoluto zero. Fechou? Então, olha, depois que você entende que é importante escolher um nicho, ou seja, uma fatia do mercado, um pedaço do mercado que você vai focar. Por que é importante? Para você ter ser uma autoridade, para você saber o que você vai estudar, para você conseguir atrair a pessoa certa, o cliente certo, para você ter um direcionamento, tá? Então, depois que você descobre isso, e depois que você vê que o licenciamento ambiental é a área do mercado ambiental que mais tem capacidade de fazer você ser um profissional muito bem sucedido, independente de onde você esteja, seja cidade pequena ou grande, independente da tua formação técnica, tá? Se você é biólogo, engenheiro ambiental, gestor ambiental, técnico, tecnólogo, independente disso, o próximo passo agora que você precisa entender é o seguinte: existem clientes que vão te ajudar a captar seus primeiros clientes, a fechar seus primeiros contratos de forma mais rápida. Existem clientes que vão te ajudar a atingir os 15 mil por mês de uma forma mais acelerada, mais eficiente. E existem clientes que vão dificultar esse processo de você fechar seus primeiros contratos e de você atingir os 15 mil reais por mês. Existem clientes que é muito difícil de você conseguir fechar e que nem vale a pena você gastar tempo, gastar energia e estudar para poder focar nesse tipo de cliente. Então, não é todo tipo de empresa, não é todo tipo de serviço na área de licenciamento que vai facilitar, que vai tornar esse caminho eficiente para você, esse caminho de você conseguir encontrar seus primeiros clientes do ano, tá? Logo, você, para que você consiga atingir esse resultado de conseguir começar a ganhar dinheiro trabalhando com licenciamento, fechar seus primeiros contratos, tá? Logo no início desse ano, você precisa saber
quais são as melhores oportunidades, ou seja, quais são os melhores serviços, os serviços que têm mais demanda, quais são os melhores tipos de empresa para você focar. São empresas que já entendem a necessidade dos teus serviços de licenciamento ambiental, são empresas que já valorizam esse trabalho, tá? São empresas que vão te escutar, empresas que acham importante ter um profissional ambiental ali fazendo acompanhamento, tá? Então, se você consegue identificar essas oportunidades, o seu caminho até seus primeiros contratos é muito mais facilitado, muito mais facilitado. E é justamente por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de tipos de segmentos, tá? Que vão acelerar esse caminho para você atingir seus primeiros contratos, seus primeiros clientes em 2024, tá? Então eu estou compartilhando aqui uma tela para quem vai ver a gravação pelo YouTube, mas é porque eu não sei compartilhar ainda pelo Instagram, mas eu vou aprender, mas eu ainda não sei. Então eu vou ler para você que está aqui no Instagram, tá bom? Para que você possa acompanhar e depois que eu terminar aqui, essa aula vai para o YouTube e você vai poder ter a oportunidade de rever essa aula com todos os materiais que eu estou compartilhando aqui, tá? Então fica aí comigo e eu vou ler para você, vai dar certo de toda forma, tá? Então eu separei aqui, galera, ó, cinco exemplos de segmentos que vão tanto facilitar a tua jornada até seus primeiros contratos, ou seja, vão deixar isso mais rápido, mais eficiente, como também vão tornar mais eficiente e mais rápido para você atingir o resultado de 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Então, o primeiro exemplo que eu já trouxe aqui de cara foi o segmento de posto de combustível. Ah, como assim segmento de posto de combustível? Cara, esses postos de combustível que tem aí na tua cidade, independente se é cidade pequena ou não, é um tipo de empreendimento que precisa todo dia, de serviços de licenciamento ambiental. Seja serviços pontuais, de relatórios técnicos, que o órgão vai pedir para poder, enfim, atender às exigências do licenciamento, como trabalhos de assessoria, ou seja, trabalhos de acompanhamento, para atender às condicionantes das licenças, para poder entregar os relatórios de acompanhamento e monitoramento ambiental, para que você esteja lá fazendo o gerenciamento dos resíduos sólidos, tanto os classe 1 como classe 2, perigosos e não perigosos, que são gerados nesse posto. Então, há uma necessidade clara de serviços de licenciamento ambiental diariamente nesse tipo de empreendimento. E qual é que é a grande vantagem? Primeiro, a quantidade de demandas, tem muitas. Segundo, é um segmento, galera, que já tem um nível de consciência avançado da necessidade de serviços de licenciamento. O cara que vai abrir um posto de combustível, ou o cara que já tem um posto de combustível, ele sabe que precisa dessa parte ambiental. Ele sabe que sem a parte ambiental estar em dia, ele não consegue comprar combustível das distribuidoras licenciadas, ele não consegue manter uma qualidade no seu produto, logo ele perde cliente, ele não vai conseguir investimento no banco, por exemplo, se ele quiser ampliar a estrutura do seu posto de combustível. Logo, ele vai ter várias limitações que vão acabar fazendo ele falir. E ele não investiu uma grana preta para abrir um posto de combustível, e dependendo do tamanho, passa de 1,5 milhão de reais, quase 2 milhões de reais, como eu tenho um caso de clientes que investiram valores parecidos com esses para abrir os seus postos de combustível, para deixar ele com risco de multas, de penalização, de embargo, com riscos de não conseguir comprar combustível de qualidade, e aí ninguém vai querer abastecer o seu veículo nesse posto, porque o combustível é ruim. Ele não vai querer passar por isso. Logo, ele sabe a necessidade, ele entende a necessidade e ele está disposto a pagar para que esses serviços sejam feitos. E é aí onde você entra. Você pode ser o profissional que vai atender essas demandas aí na tua cidade, aí na tua região. Você pode ser o profissional que vai ser contratado, que vai fechar contratos de licenciamento ambiental. E só para você ter uma ideia, tá? O licenciamento ambiental completo de um posto de combustível, ou seja, você licenciar a localização, depois a instalação, depois a operação e, se for necessário, a ampliação desse empreendimento, que são as 4 etapas que estão previstas lá na Resolução CONAMA 237 de 97, que são passíveis de licenciamento ambiental.
você pode cobrar em torno de 15, 20 ou até mais, de 15, 20 mil reais ou até mais para fazer esse trabalho de licenciamento. Para um posto de combustível, para você, é um contrato de licenciamento que você faz, para você licenciar um posto de combustível. Sem falar na necessidade posterior de acompanhamento. Sem falar na necessidade posterior de assessoria. Você vai cobrar um valor mensal, um valor fixo mensal, para você ir uma vez por semana no empreendimento, fazer um trabalho de acompanhamento. Em alguns casos, você pode ir até uma vez a cada 15 dias, trabalhando da sua própria casa, ou no seu escritório, se você quiser ter escritório. Podendo fechar com várias outras empresas, ou seja, sem dedicação exclusiva ali com aquele posto de combustível, que é o que acontece na CLT. Você fica amarrado ali, sem conseguir fazer mais nada no seu tempo, porque você não pode fechar contrato com várias empresas na maioria das vezes. Então, olha, é um excelente segmento que eu tenho certeza que tem aí na tua cidade, que você poderia estar fechando contratos. E daqui a pouco eu vou mostrar exemplos de alunos que começaram do zero, que não tinham experiência e que conseguiram fechar contratos, excelentes contratos, com esses segmentos aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Um outro segmento, segmento industrial. Cara, quantas indústrias e fábricas não devem existir aí na tua região, na tua cidade, nas cidades vizinhas? E eu não estou falando daquelas mega indústrias, negócios gigantescos. Não, cara, eu estou falando de processos industriais, falando de fábricas. De acordo com a resolução CONAMA 237 de 97, é um tipo de empreendimento que precisa de licenciamento ambiental. É só você pegar, por exemplo, o anexo 1 dessa resolução, CONAMA 237. Você vai ver lá que posto de combustível, que indústrias, fábricas, todos fazem parte ali dos exemplos que precisam de quê? De licenciamento ambiental. Então, para você licenciar uma indústria de médio porte ali, não precisa nem ser uma mega indústria ou uma fábrica, você pode fechar contrato na casa dos 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso. Aquelas indústrias cerâmicas que fabricam telhas e tijolos para construção civil, que é extremamente comum, em toda região tem, porque é construção civil básica. Você não fecha um contrato ali menor do que 15 mil reais para fazer licenciamento desses empreendimentos, não, cara. E vocês podem fazer esses trabalhos. Vocês podem fechar esses contratos. São empresas que sabem a necessidade. O cara que vai abrir uma indústria, ele sabe da necessidade da parte ambiental. O cara que ou vai abrir uma fábrica ou já tem uma fábrica que gera resíduo perigoso, que gera emissão atmosférica, que muitas vezes está gerando efluente, ele sabe a necessidade de licenciamento. Ele entende isso. Logo, é mais fácil de você prospectar um cliente que já sabe que precisa. É mais fácil, é mais facilitado. Eu vejo um monte de consultor ambiental que fica focando em cliente pequenininho ali, achando que porque está começando tem que pegar coisa pequenininha, aí fica tentando prospectar lava-jato pequeno, algumas oficinas pequenas. Muitas vezes esse pessoal nem sabe que precisa, você fica tentando convencer ele. Prospectar não é convencer. Você não vai entrar num debate político sobre precisar ou não. Muitas vezes, se você conseguir fechar, que é muito difícil, o cara vai te contratar com um valor barato. Você acha que consegue fechar um contrato de 5 mil reais com um lava-jato, com uma oficina pequena? É difícil, velho. Por que que ao invés de você estar se desgastando com esse tipo de empreendimento, você não procura empresas melhores para você trabalhar, que pagam mais caro, você vai ter que cobrar mais caro, que já entendem a necessidade? Vocês precisam prestar atenção nisso. Então, segmento industrial de fábrica também é assim um segmento muito bom para você atuar. E eu trouxe mais três exemplos, mas antes de falar os outros três exemplos, deixa eu dar uma lida no que vocês estão vendo aí, vocês estão escrevendo. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, galera? Fala aí sim ou não nos comentários, só para eu saber. Camila, boa noite. O Mike colocou: Olá, sou arqueólogo e atuo com projetos de arqueologia no licenciamento ambiental. Acompanho bastante seu conteúdo. Que massa, cara. Eu tenho parcerias na área de arqueologia também aqui.
Às vezes a gente vai fazer licenciamento em unidade de conservação. Hoje mesmo eu fiz, mostrei para vocês um estudo de caso de um empreendimento numa unidade de conservação de uso sustentável, numa APA, e precisa de trabalho de arqueologia também, porque é um dos princípios da unidade, preservação do patrimônio arqueológico, cultural, essa parada toda aí. Olha, a galera tá dizendo que tá acompanhando, então eu vou tocar para frente aqui. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando nos comentários, tá bom? Então, olha, nesse momento agora, só para a gente fazer um breve resumo aqui. Primeiro ponto é entender que quem quer fazer tudo para todo mundo não consegue fazer nada, na verdade. Então você tem que ter um foco, tem que escolher uma fatia do mercado, escolher um nicho. E eu não conheço nenhuma outra área do mercado ambiental que tenha tantas oportunidades que é, você pode ter um retorno financeiro tão bom e que tenha tanto espaço para quem quer trabalhar de forma profissional, quer aprender, mesmo sendo iniciante, do que a área de licenciamento, tá? Depois você precisa entender que não é todo tipo de cliente que vai te fazer chegar nos seus 15 mil por mês ou nos seus primeiros contratos. Não é todo tipo de cliente. Existem clientes que vão facilitar essa jornada e clientes que vão dificultar essa jornada. E agora eu estou mostrando para vocês alguns exemplos de tipos de segmentos, tá? Que vocês podem estar focando, que vão te ajudar nessa jornada aí. Rumo aos primeiros contratos e rumo aos 15 mil por mês. No caso de posto de gasolina para licenciar, são estudos múltiplos, cara. O órgão ele vai pedir os relatórios necessários de acordo com os aspectos e impactos ambientais que aquela atividade tem. Então, se você for pensar aqui num posto de combustível que tem troca de óleo, às vezes eles têm um local de lavagem de veículo, tá? Que tem lá uma área de conveniência que gera resíduo perigoso. Então, logo o órgão vai pedir um PGRS, o órgão vai pedir relatório de automonitoramento de resíduos. Então, a quantidade de estudos que vão ser pedidos no licenciamento, em um trabalho de licenciamento, vai depender das características da atividade, tá? Então, pode ser que você tenha uma quantidade de demandas para um posto e para outro posto seja totalmente diferente, porque vai depender das características específicas, ok? Por isso que eu estou dando aqui uma média de valores dos projetos. Claro que precificação não é tabela, vai depender do caso, tem que estudar o caso, tem que fazer um trabalho de campo, tem que entender o que está acontecendo ali. Mas eu estou dando aqui exemplos para vocês terem ideia. Eu estou sendo assim, bem pé no chão mesmo, assim, o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Obrigado pela live, Lan. Vai ficar salvo em algum local. Perdi o começo e não sei se vou conseguir acompanhar, pois estou viajando. Cara, vai ficar gravado aí no Instagram e no YouTube, tá bom? Vários profissionais. Cara, aí é o que eu te falo, vai depender do caso. Mas olha, você precisa entender que no licenciamento ambiental é comum você fazer parcerias e tá tudo certo. Tem gente que vê que é um problema, não tem problema nenhum fazer parceria com os profissionais. O que você vai fazer? Na necessidade de um outro profissional, ou porque você não pode assinar todos os trabalhos, ou porque, enfim, precisa de alguém de outra área, você vai buscar esses profissionais. Inclusive, tem uma aula aqui no meu canal do YouTube onde eu te ensino a fazer isso, tá? De forma prática. Você vai buscar outros profissionais, vai perguntar como é que funcionaria essa parceria. Esse valor você vai colocar no orçamento, quem vai pagar seu cliente, sacou? Lá eu quero muito trabalhar com levantamento de fauna e flora. Esse é um nicho interessante, cara, muito bom. Toda vez que houver supressão vegetal, toda vez que houver trabalho ali relacionado a uso de matéria-prima de origem florestal dentro de indústrias ou empreendimentos imobiliários que vai ter desmatamento, tá? O órgão ele vai tender a pedir trabalhos relacionados a levantamento de fauna e flora. Nesse momento mesmo, agora eu estou fazendo um licenciamento de um empreendimento agropecuário, bovinocultura extensiva, numa unidade de conservação, e vai ter desmatamento, vai ter uma série de aspectos ambientais ali relacionados à supressão vegetal, e o órgão ele pediu que no plano de recuperação de áreas degradadas eu incluísse um inventário de fauna e flora. Sabe quanto é que custa um trabalho desse? Só para você ter uma ideia, não custa menos do que uns 10 mil reais para fazer inventário de fauna e 10 mil reais para fazer inventário de flora. Então só aí já foi 20 mil reais que você pode fechar de contrato. Quando eu falo que o mercado ambiental é um mercado rico de oportunidades, que você pode ganhar bem, é porque eu vivo isso há 10 anos. Então eu fico assim, eu fico indignado quando eu vejo profissionais achando que não conseguem ganhar bem, se revoltando porque eu falo que dá para ganhar bem nessa área.
Mas você só não está olhando para o local certo, para o caminho certo, para as oportunidades certas, velho. Show, obrigado. Tem previsão de nova turma da mentoria? Olha, a partir da semana que vem eu vou falar mais sobre a próxima turma da mentoria, tá? Nós vamos ter um evento gratuito nesse mês de janeiro e após esse evento gratuito eu vou abrir inscrições para a nova turma da mentoria. Então fica atento, fiquem atentos aí aqui no YouTube, no canal do Instagram, para vocês ficarem atualizados de tudo, tá? Parceria com prefeitura, show de bola. Muito bom. Então, olha, o segmento industrial. Opa, que joia, vou procurar um curso sobre esse tema. Massa, muito bom. Então, olha, o segmento industrial é um outro exemplo de segmento muito bom. E, inclusive, essa própria demanda de inventário de fauna e flora, você pode ter também como exigência dentro do licenciamento ambiental de indústrias. Toda vez que houver desmatamento, supressão vegetal, você vai ter essa necessidade aí, às vezes um estudo mais complexo, às vezes um estudo mais simplificado, mas você vai ter necessidade de fazer um inventário pelo menos um inventário de flora, tá? É necessário ser feito, tá bom? Então, outro segmento industrial. Quantas indústrias, quantas fábricas existem aí na tua região? Todos esses empreendimentos precisam de licenciamento, precisam de serviços de assessoria que você pode estar fazendo e fechar seus primeiros contratos. Fechou? Outro exemplo muito bom, cara. E eu espero que você esteja anotando isso aí, tá? Outro exemplo muito bom: mineração. Cara, você não tem ideia da quantidade de empreendimentos de mineração que existem no Brasil, independente se é cidade pequena ou cidade grande. E quando eu falo mineração, eu não estou falando da Braskem, não, tá? Eu estou falando de empresa pequena de mineração. Mais de 80% das empresas de mineração do Brasil são microempresas. Então, a extração de areia, extração de granito para produzir brita para construção civil, a extração de arenito para calçamento, pissarra, a extração de argila para produzir telha e tijolo. São essas minerações pequenas, mineradoras pequenas. E tem um monte, deve ter um monte aí na tua cidade, nas cidades vizinhas, porque são produtos, são materiais, pessoal, que são usados na construção civil. São obras para construir casa. Precisa de areia, precisa de argila, precisa de brita, precisa de uma série de produtos simples que são da extração mineral. Precisa de areia de rio. Então, se tem algum rio aí na tua cidade, com certeza tem atividade de extração de areia no leito do rio. E você sabe quanto é que você pode cobrar para fazer um licenciamento de uma extração de areia pequena, 10 hectares, 5 hectares ali? Sabe quanto é que você pode cobrar? Você pode cobrar entre 12 e 20 mil reais, dependendo do caso. Ou até mais. Eu já fechei contratos bem mais caros de mineração. E era em cidade pequena, de até 30 mil habitantes. Tá? A mineração é um segmento que o empreendedor ele tem um nível de consciência extremamente avançado da necessidade de serviços de licenciamento. Pô, ele vai estar ali causando um impacto direto no solo. Ele entende a necessidade de estar regularizado. Ele não quer correr o risco de ter um embargo, porque ele está ali explorando, aí o concorrente denuncia, aí tem uma fiscalização. O cara que tem uma mineradora, ele não consegue vender seu produto para construtoras, para depósitos, se ele não tiver licença, porque eles estão pedindo. Então, não é só uma questão de medo de multa, que também é importante. Mas não é só uma questão de medo de multa, não, tá? É uma questão de sobrevivência no mercado. Porque o cara que tem uma mineradora de areia, você acha que ele vai conseguir vender sua areia para grandes obras, para loteamentos, para grandes depósitos? Se ele não tiver licença, uma areia ilegal, uma areia clandestina, não vende. Então ele vai ficar fora do mercado. Então, esses empreendedores estão procurando por empresas para fazer esses trabalhos, por pessoas para fazer esses trabalhos de licenciamento. Inclusive, mineração é um dos segmentos que eu mais atuo aqui, junto com indústrias e postos de combustível. E dá para você ganhar muito bem trabalhando nesse segmento. E daqui a pouco eu vou mostrar como é que você pode encontrar essas oportunidades, tá? Como é que você pode prospectar esses clientes. Estou primeiro mostrando aqui para vocês o caminho certo.
Não é você chegar, abrir o computador e pegar o telefone e sair ligando aleatoriamente para todo mundo. Você tem que ter um passo a passo aí, você tem que ter um direcionamento para poder dar certo seus trabalhos de prospecção. Lembra que a minha ideia é que você chegue até março, se você está vendo isso em janeiro, ou nos próximos 3 meses com o seu primeiro contrato fechado. Eu quero que você chegue nesse resultado e mande um print para mim, manda uma mensagem no meu direct, que eu vou querer saber. É totalmente possível, tá? Então, mineração, um outro exemplo, tá? De tipo de empreendimento que você pode focar, independente da sua formação, que vai facilitar muito a tua jornada rumo aos teus primeiros clientes e rumo também aos 15 mil por mês com licenciamento ambiental. Fechou? Outro exemplo, empreendimento agropecuário. Cara, tem gente que está em uma cidade pequena, que a zona rural predomina, é muito maior do que a zona urbana, e acha que não tem oportunidade. Será que não tem nenhuma atividade ali de criação de gado nessa cidade, nesse município? Será que não tem nenhum empreendimento agropecuário, uma bovinocultura extensiva? Será que não tem ninguém fazendo captação de recurso hídrico, de manancial superficial ou subterrâneo? Será que não está tendo nenhum projeto agrícola acontecendo? Eu estou falando de mega empreendimentos, não, galera. Estou falando de empreendimentos pequenos, que precisam de licenciamento. Se você for olhar a resolução CONAMA 237, o anexo 1, vai estar lá. Empreendimentos agropecuários precisam de licenciamento. Vocês poderiam, nesse momento agora, estar buscando esses clientes, focando nesse segmento, se você tem uma zona rural predominante. Observar, olhar essas oportunidades, ir na Secretaria de Agricultura, procurar fazer essas parcerias. São trabalhos caros e esse tipo de empreendimento, esse empreendedor também tem nível de consciência avançado, ele sabe da necessidade, ele quer estar regularizado. Hoje mesmo eu estou fazendo, eu publiquei nos meus stories, não sei se vocês viram aí, mas eu publiquei nos meus stories um estudo de caso de um empreendimento agropecuário que eu estou fazendo aqui, um monte de exigência que foi pedido, tá? E já somou mais de 25 mil reais de contrato numa cidade chamada Santana do Cariri, que tem menos de 20 mil habitantes. Então, tem oportunidade. Aí, às vezes, tem um profissional da área ambiental lá desse município de menos de 20 mil habitantes, achando que não tem oportunidades. Aí eu vim aqui de 80 quilômetros de distância e fechei um contrato. Quando eu falo que vocês estão perdendo oportunidades, que isso vocês precisam acordar o mais rápido possível, eu estou falando justamente disso. Na aula de terça-feira, eu falei sobre isso. Embora, é claro, eu goste de fechar contrato, eu fico feliz quando eu fecho um contrato para uma empresa, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, aqui nessa cidade tem profissionais ambientais, podem ter profissionais ambientais que achando que não tem oportunidade, achando que não pode atuar, que não tem área para atuar. E eu vim de fora e fechei esses contratos. E o meu cliente, ele ia preferir contratar uma pessoa da própria cidade do que ter que me contratar de longe. Mas aí você não está falando, você não está indo atrás, você não está observando, você não está estudando o mercado, você não está procurando aprender, você fica aí achando que o único caminho é ir ficar correndo atrás de emprego toda hora, esperando um belo dia de um concurso aparecer, enquanto as oportunidades estão aí. Então é tudo uma questão de escolha, velho. Eu estou aqui para ajudar você a encontrar esse caminho de oportunidades e parar de estar perdendo oportunidades no mercado ambiental. Entre mineração e posto de combustível, qual você acha mais difícil para iniciar? Cara, não é uma questão de achar mais difícil. O que que você vai fazer? Você precisa estudar o mercado da tua região. Então, por exemplo, com os alunos da mentoria, o que que eu faço? Eu estudo o mercado da região, junto com o profissional que está na mentoria, e a gente vê junto quais são os segmentos que tem mais representatividade no mercado, os segmentos que tem mais quantidade, que é mais acessível para o seu caso. Então não é uma questão de ser mais fácil ou difícil de iniciar. Os dois empreendimentos são excelentes para você começar. Mas aí a pergunta é: qual deles é mais acessível para mim? Qual deles tem uma representatividade econômica na minha região melhor? Qual deles tem mais quantidade? E eu sempre recomendo que você escolha de 1 a 3. Então você pode escolher posto e mineração. Eu trabalho com posto, indústria e mineração aqui. Eu foco nesses três.
Ah, mas você fez uma bovinocultura extensiva. Eu não dispenso outros trabalhos, em que eu foco, o meu carro-chefe são esses três segmentos. Então, eu prospecto esses três segmentos. Como eu já estou no mercado há muito tempo, como as pessoas já me veem como autoridade, outros empreendedores me procuram e eu fecho o contrato quando eu vejo que faz sentido, tá? Mas você precisa focar. E a minha recomendação é que você escolha de um a três. Desses exemplos que eu estou dando aqui, que são só alguns exemplos, tá? Então, empreendimentos agropecuários é um excelente segmento para você atuar. Tem alunos na mentoria que fecharam contratos superiores a R$ 15.000 para fazer licenciamento de empreendimentos agropecuários, de bovinocultura extensiva, criação de gado ao ar livre, nem muito equipamento, nem nada tecnológico. R$ 15.000 em cidade pequena, como pessoa física, tá? Nem tinha empresa. No momento que fechou esse contrato, o aluno nem tinha empresa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Gestão ambiental, pode trabalhar em todo tipo de licenciamento ambiental? A resposta é sim, Miguel. Você, como gestor ambiental, pode trabalhar com todo tipo de licenciamento ambiental sem problema nenhum. Não existe nenhuma norma, nenhuma lei, nenhuma exigência legal que limite a certos profissionais trabalhar com licenciamento ambiental ou não. Inclusive, eu fiz uma aula, tá aqui no Instagram Salve, também tá no meu canal do YouTube, respondendo a seguinte pergunta: quem pode e quem não pode trabalhar com licenciamento ambiental? Então, foi uma aula de 1 hora e meia, onde eu falo só sobre isso. Eu recomendo que você assista, porque lá tem exemplos de gestores ambientais que estão atuando na área de licenciamento ambiental. Vai dar uma clareada aí na tua cabeça, tá bom? E você que está vendo a gravação também aqui, eu recomendo que depois dessa aula você assista. Lorena, perguntou, você cobra por condicionante? Quando é condicionante de licença ambiental, Lorena, o que que eu faço? Geralmente isso está incluso nos contratos de assessoria. Então, o contrato de assessoria é o quê? Você fazer acompanhamento das atividades. Nesse acompanhamento, você vai incluir todas as condicionantes, você vai fechar um escopo. E esse escopo geralmente são as condicionantes da licença ambiental, manter elas em dia, entregar os relatórios dentro dos prazos. Então, as condicionantes elas estão dentro de um pacote de serviços onde eu recebo um valor mensal fixo para fazer aquela assessoria. Mas também existem os casos, Lorena, que eu chego no empreendimento e tem condicionantes para serem feitas de forma urgente que eu fecho de forma pontual. Mas aí tem que analisar o caso. Já fez, por exemplo, para fazer relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental, é no mínimo R$ 3.000 por relatório, que é uma condicionante muito presente nas licenças. Geralmente você tem que apresentar anualmente a partir da data de emissão da licença. Então, se a licença tem 5 anos de validade, são 5 ramas, 5 relatórios de acompanhamento e monitoramento ambiental. Isso vai depender de cada caso também, tá? Não é um fixo lá, engessado, não. Mas quando é pontual, vamos dizer que ele está com 3 relatórios pendentes. Não dá para renovar a licença sem entregar todos. Então tem que entregar todos. Então eu fecho o contrato pontual para resolver esses 3, deixo o empreendimento em dia e começo a assessoria com o restante. Fechou? Basicamente assim que eu trabalho aqui, que eu ensino na mentoria. O Alisson, lá, existe um tipo de licenciamento ambiental específico para quem está começando agora? Não. Isso é besteira. Esquece isso. Eu vejo um monte de gente achando que porque está começando, é licenciamento simplificado, é trabalho pequenininho. Não, cara, você pode trabalhar com esses empreendimentos estando começando. É só aprender a fazer isso. O seu primeiro contrato já pode ser um contrato na casa dos 20.000, por que não? Agora, para isso, você precisa estudar, você precisa aprender, precisa se dedicar. Tem gente que quer ser bem-sucedido no mercado, mas não procura se qualificar, não procura aprender, não procura investir em você mesmo para poder aprender o caminho. Aí fica mais difícil, cara. Mas não existe tipo de licenciamento para quem está começando agora. Não. Licenciamento ambiental é uma área de atuação que, independente se você está começando agora ou não, você pode iniciar e se tornar um profissional muito bem-sucedido. Você pode atingir um resultado de 15.000 por mês trabalhando nessa área. Agora você precisa aprender. Não é uma pílula mágica que você toma, dorme, acorda e tá tudo, abre a conta e tá lá, 15.000. Não. Você precisa aprender, é uma jornada. E se você tiver direcionamento, tiver acompanhamento,
vai facilitar a sua vida, tá? Acha necessário abrir CNPJ logo no início? Não acho necessário. É vantajoso? É vantajoso, porque as empresas tendem a confiar mais quando você chega representando um CNPJ, tá? Porém, não é necessário, não é fundamental, não é uma coisa que só pode ser com CNPJ, porque eu mesmo comecei no licenciamento como pessoa física. Eu passei mais de um ano trabalhando como autônomo, pessoa física, em home office. E eu cheguei a fechar contrato na casa dos 30 mil, na casa dos 40 mil, contratos de assessoria de 5 mil por mês, 6 mil por mês, como pessoa física, tá? Agora, o que que eu recomendo? Se você pode abrir um CNPJ, abra, porque é mais uma pontuação, vamos dizer assim, para você conseguir passar mais confiança para o seu cliente. Mas não deixe a falta de um CNPJ ser um motivo para você ficar procrastinando dar o seu primeiro passo. Porque não é para ser um motivo para você ficar, não, não vou começar porque eu não tenho CNPJ. Eu vou deixar para depois porque eu não tenho CNPJ. Não. Se você puder fazer, faz, vai ser uma vantagem. Se não puder fazer, começa sem CNPJ, mas começa de forma profissional. Aprende, estuda, se dedica. Daqui a pouco eu vou falar para você aqui quais são as ferramentas que você precisa ter aí, que eu recomendo que você tenha, para que você consiga passar essa confiança para o seu cliente, mesmo sendo autônomo e mesmo começando do zero, para que ele olhe para você como uma autoridade já de cara, tá? Daqui a pouco eu vou falar, ainda hoje, tá? Porque vocês estão fazendo bastante pergunta aí, mas vai dar certo. Qual o melhor serviço para começar? Licenciamento, PGRSS, me formei mês passado e quero dar as caras. Melhor área de atuação, licenciamento ambiental. O plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde é uma exigência que vai ser colocado no próprio licenciamento. Vou dar um exemplo. Você vai licenciar uma clínica veterinária. Quando você vai fazer o licenciamento de uma clínica veterinária, o órgão ele vai ver o quê? Ele vai ver que clínica veterinária gera o quê? Resíduo perigoso, resíduo hospitalar. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se o empreendimento gera resíduo perigoso, ele já é passível de um PGRS. Logo, o órgão vai fazer o quê? Vai exigir um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, porque é uma clínica veterinária. Então, quando você trabalha com licenciamento, automaticamente você já vai fazer plano de gerenciamento de resíduos, seja de serviço de saúde, seja resíduos sólidos, seja resíduos da construção civil, tá? É algo que está incluso dentro da área de licenciamento, porque é uma exigência que os órgãos fazem para poder emitir as licenças, os alvarás, para os empreendimentos funcionarem, ok? Então, cara, melhor área para começar é o licenciamento ambiental. Não conheço uma outra área que possa ter tantos benefícios e oportunidades do que o licenciamento, principalmente para você que está começando. Fechou? E para a gente fechar aqui, ó, os empreendimentos, o último, empreendimentos imobiliários. Cara, loteamentos, condomínios, construção civil de prédios, tá? Todos esses empreendimentos, de acordo com a resolução CONAMA 237, o anexo 1, é passível, são empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. Por exemplo, quantos loteamentos não devem estar abrindo aí na tua região? Na minha cidade não tem nenhum. Você não precisa estar 100% focado na tua cidade. Você precisa estar limitado na tua cidade. Não existe uma barreira, um muro na tua cidade. Você pode atuar nas cidades vizinhas também. Qual o problema disso? Então, quantos loteamentos não devem estar aí? Parcelamento de solo, condomínios. São empreendimentos que pagam bem, galera. São empreendimentos que têm muitas demandas, tanto demandas pontuais, como demandas de assessoria. Um contrato para você fazer o licenciamento de um loteamento não é menor do que uns 20 mil reais. Não tem como ser menor do que isso. Lá eu estou começando do zero. É 20 mil reais que você pode cobrar. O seu primeiro contrato já pode ser um contrato na casa dos 20 mil. Tenho muitos alunos, cara, muitos alunos com esses resultados. Então, acabei de falar para vocês aqui, ó, 5 exemplos. Empreendimentos imobiliários também é um empreendimento que tem nível de consciência alto, o cara sabe que precisa, ele quer estar licenciado. Porque imagina só, o cara tá vendendo os lotes,
E aí, quando o cara do loteamento ele vai vender o lote para o cliente, ele já diz logo uma previsão de quando vai estar pronto. Quem aí já comprou lote de loteamento sabe disso. Quando é que vai estar pronta aqui a estrutura? Quando é que eu vou poder construir? Olha tudo isso para comprar o lote. Imagina só, por falta de licenciamento, de ter o embargo desse loteamento e ele não conseguir concluir a obra, os clientes vão ficar insatisfeitos, vão pedir dinheiro de volta, vai ter problema, ele não vai conseguir mais vender os lotes. Olha a quantidade de dor de cabeça que ele vai ter se ele não tiver uma licença. Você acha que ele não vai querer ter uma licença? Às vezes a gente vê R$ 20.000 para você que está começando agora, recentemente estava na faculdade, e acho que isso é um monte de dinheiro, muito. Cara, a gente está falando de empreendedores que investem muito mais do que isso. O cara vai construir um loteamento, acho que ele está investindo quanto? R$ 20.000 não é nada assim, comparando com o que ele está investindo. E a parte mais importante do empreendimento é a parte do licenciamento. Senão nada vai valer a pena ele investir tudo que ele vai investir se não tiver licença, para ser embargado, para ter multa, para ter problema, dor de cabeça toda hora. Então, não estou falando nada do outro mundo. Eu quero que vocês entendam que isso aqui está ao alcance de vocês. Mas não é uma pílula mágica. Tem que aprender, vocês têm que se dedicar. É um trabalho que vocês vão fazer, mas que vale muito a pena. Tem gente que se mata de trabalhar o dia todo numa empresa para ganhar um salário de 2.000 e poucos reais por mês, com diploma de graduação na mão. E não é pouca gente, não é muita. É melhor você se esforçar, estudar, se qualificar para você ter a oportunidade de fechar contratos de 20, R$ 30.000 do que você ficar se matando no emprego, ganhando pouco, sendo desvalorizado. Você não acha, não? É muito melhor. Pelo menos é o que eu recomendo para você, tá? Se você está aqui até agora, acho que você está alinhado comigo nesse pensamento, tá bom? Então, olha, esses são os segmentos. E depois que você define os segmentos, qual é o próximo passo? Espero que vocês estejam aí acompanhando, tá? Depois vão ver aqui a gravação dessas aulas, tá bom? Mas depois que você entende quais são os melhores segmentos, o que que você vai fazer? Você vai escolher de 1 a 3. Por quê? Para você não cair naquela mesma armadilha lá de novo, de querer fazer tudo para todo mundo. Por exemplo, eu tenho 5 tipos de empresa. Cada um dessas empresas tem várias demandas, tem vários tipos de serviços, tem vários processos ali que vocês precisam conhecer para poder passar essa autoridade, para poder entender o que o empreendimento precisa, tá? E se você quiser também fazer licenciamento para todo mundo, você vai se perder na armadilha de você ter que fazer tudo para todo mundo, tá? Você não vai conseguir focar, não vai conseguir ter foco ali nos seus estudos para se preparar. Então, eu recomendo que você escolha de 1 a 3 para você começar. Você pode começar com um segmento desses aqui. Ah, eu vou começar com posto, cara. Tem muito posto aqui, tem muita demanda. Eu vou começar com posto de combustível. Vou começar com o segmento industrial. Aqui tem um polo industrial aqui na minha região. Na minha região tem muita mineração. Mas aqui a zona rural é muito forte, tem empreendimentos agropecuários, tem loteamento. Você tem o poder de escolher quem serão seus clientes. Para mim, isso é uma das maiores vantagens de trabalhar por conta própria. Você pode escolher, eu vou trabalhar com esse tipo de cliente aqui, porque é um cliente que paga bem, cliente que entende a necessidade, cliente que tem um monte aqui. Isso é muito bom. Você pode escolher até 3, tá? E o que que acontece? Depois que você escolhe os segmentos, o próximo passo é você estudar as demandas desses segmentos, entender as necessidades que esses segmentos têm. Então, por exemplo, o que é que um posto de combustível precisa para poder ter sua licença ambiental? E para poder. Quais são as demandas de assessoria que o posto de combustível tem? E uma indústria, uma mineradora, um empreendimento agropecuário, um loteamento. Você precisa ter uma ideia, você precisa entender as necessidades que essas empresas têm. E para te ajudar, eu trouxe aqui, tá? Alguns exemplos desses serviços. Mas antes eu quero mostrar aqui também alguns exemplos de alunos, tá? De que estão fechando, que são iniciantes e que estão fechando contratos nesse segmento, só para você ter uma ideia aí, tá? Prática do potencial que esses segmentos têm. Então, por exemplo, ó, eu estou mostrando aqui no slide, no YouTube, mas você que está aqui no Instagram, eu vou ler para você e depois você vai poder ver aqui pela gravação pelo YouTube, tá bom?
Então, olha, o João Lucas, ele é engenheiro ambiental. Tem algum engenheiro ambiental aí? Se tiver, levanta a mão aí, tá? O João Lucas, ele é engenheiro ambiental. E ele colocou o seguinte, ó. Fala lá, boa tarde, tudo bem? Cara, lembra aquela proposta que nós fizemos juntos há um tempo atrás, que você me deu mentoria e tal? Então, o responsável pela cotação ainda não tinha me dado retorno, pois estava aguardando algumas reuniões com a prefeitura e etc. Então, ele me retornou hoje. Nós fechamos a proposta em R$ 20.000. Olha, eu já vi engenheiro ambiental aí, tal. Saca só. Nós fechamos a proposta em R$ 20.000. E na ligação, ele pediu apenas para eu corrigir algumas coisas da proposta, que ele já iria passar para o diretor regional da empresa para darmos início. Isso aqui foi um contrato que esse aluno fechou por R$ 20.000. Ele é engenheiro ambiental. E é um contrato de licenciamento para um loteamento. Inclusive, vocês não estão vendo, não, mas ele está segurando uma foto de uma placa que ele recebeu no valor de R$ 100.000. Porque todos os alunos que atingem certos resultados, a partir de 15 mil com licenciamento, eu mando placas como essa aqui, ó. Então, vou até tirar aqui do compartilhamento para a galera do YouTube ver melhor. Ó, eu mando placas como essa aqui, tá? Ó. Essa placa aqui, por exemplo, é a placa de R$ 15.000 faturados com licenciamento ambiental. Então, quando você atinge essa marca, eu envio essa placa para sua casa. Que é uma forma de dizer assim, parabéns. É uma forma de te parabenizar, de te reconhecer pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que é um mérito seu. Eu estou aqui para mostrar o caminho, mas quem percorre esse caminho, quem trabalha, quem se dedica, são vocês. Então, o mérito é totalmente de vocês. Então, eu mando essa placa para você lembrar que, cara, que massa, parabéns, você botar na sua estante, ser um troféu para você. E além dessa placa de 15 mil, tem placa de 100 mil, de 300 mil, de 200 mil, enfim, tem várias placas aqui que eu mando para os alunos quando eles já atingem essas metas, tá? Para vocês verem o tamanho da oportunidade que é trabalhar com licenciamento ambiental. Então, olha, ele falou aqui, ó, fala lá, fechou um contrato de R$ 20.000, um contrato para um licenciamento de um loteamento. E se você não é engenheiro ambiental, eu vi que tem algumas pessoas que são e que não são, independente da sua formação, você poderia estar fechando esse mesmo contrato aqui. Você é gestor ambiental, você poderia estar fechando esse mesmo contrato. Se você é técnico em meio ambiente, você poderia estar fechando esse mesmo contrato de R$ 20.000 aqui, tá? Biólogo, enfim, dependente de qual seja a sua formação na área ambiental, você poderia estar fechando esses contratos aqui. Outro exemplo, Caetano, que é engenheiro florestal. Tem algum engenheiro florestal aqui? Se tiver, levanta a mão. Se você está vendo a gravação ou pelo Instagram ou pelo YouTube, também manda aqui nos comentários se você é engenheiro florestal, tá? Ele mandou uma mensagem para mim o seguinte, ó, que ele fechou 4 contratos com carvoaria, ele colocou assim, ó, carvoaria 4 a 5 mil cada uma. Então, fabricar carvão é um segmento industrial, segmento de fábrica, que eu falei para vocês anteriormente. Ele fechou 4 contratos de 5 mil cada um. Então, aí já foi R$ 20.000, tá? E aí, tirando vários contratos que ele está dizendo aqui, ó, cliente de biodiesel, 5 mil cada renovação, R$ 5.000 em uma renovação, galera. Renovação de licença ambiental. Aí ele falou, ó, só nesse, certeza que passa dos 20 mil. Fora que estamos com um orçamento para a usina hidrelétrica para atender eles aqui, que está 80% fechado, já que o contrato vai estar na faixa de 70 a 80 mil reais. Então, olha, inclusive eu sempre falo, cara, não é só sobre o dinheiro em si, não é? É o que isso representa. Imagina só você fechando um contrato aí de 20 mil, o que que isso representaria para você, para sua família? Para alguns, isso representaria mais qualidade de vida para você e para sua família. O que mais me fez querer largar o emprego lá em 2018 e começar a trabalhar por conta própria foi poder dar qualidade de vida para o meu filho. Porque com um salário de 2.000 e poucos reais por mês que eu ganhava naquela empresa, eu não estava conseguindo pagar o plano de saúde dele, eu não estava conseguindo botar ele numa escola boa, eu não ia conseguir. Então, cara, eu preciso encontrar um caminho para eu poder dar qualidade de vida para o meu filho, para eu poder eu ter qualidade de vida também, porque eu estudei muito, eu sei que eu tenho capacidade, então eu preciso encontrar uma nova forma aqui, e isso me impulsionou a abrir meu negócio, e hoje está trabalhando por conta própria. Então você, eu tenho certeza que você também tem algum objetivo. E não é só a grana, não é só você ter um monte de dinheiro e fechar contrato, não é só sobre o dinheiro, é sobre o que isso representa para você, tá? Talvez você queira aí
sair desse emprego que você não é valorizado, fazer sua transição de carreira, e você tem medo de não conseguir outra coisa. Isso aqui é uma oportunidade. Ah, o Caetano, por exemplo, ele trabalha na sua própria casa. E ele conseguiu fazer com que a esposa dele trabalhasse com ele. Então, a esposa dele tinha um emprego, talvez ela fosse infeliz no emprego dela, e hoje eles trabalham juntos. Hoje eles conseguem, ele conseguiu dizer, olha, meu amor, pode sair desse emprego, vamos trabalhar junto a partir de agora. Então não tem dinheiro que pague isso, beleza? Então não é só sobre grana, 80 mil, 20 mil reais, é sobre o que isso proporciona, o que isso pode proporcionar para você, tá bom? Um exemplo de engenheiro florestal que conseguiu ter esse resultado. Eu tô vendo que vocês estão perguntando bastante aí, daqui a pouco eu leio todas as perguntas, tá bom? O Thiago ele é biólogo. Tem algum biólogo aí? Levanta a mão. Tem algum biólogo aí? Ele é biólogo. E olha que interessante. Ele tinha que conciliar o trabalho de licenciamento com o CLT, que ele era professor. Então, para mim, uma das as profissões que mais consomem tempo, né, é a profissão de professor. Minha mãe é professora, minhas tias todas são professoras, então eu cresci vendo minha mãe passar o dia trabalhando, dando aula na escola, e à noite escrevendo relatório, escrevendo prova, enlouquecendo ali de fazer planejamento. E olha, biólogo, começou do zero, professor, ele entrou na mentoria para poder fazer essa transição de carreira, para poder trabalhar por conta própria, ter mais tempo para a família, ter mais qualidade de vida e ganhar melhor. E ele já fechou aqui, ele mandou uma mensagem seguinte, ó, licenciamento ambiental para transporte de resíduos de construção civil. E ele fechou 3 contratos de 5 mil cada. Então, quando eu falo que você pode fechar contrato na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais, tá aqui exemplos de alunos, eu não vou mostrar nem meus contratos, para vocês não ficarem dizendo que lá é muito experiente já. Então, o pessoal do zero aqui, tá? Eu tô mostrando foto, vocês não estão vendo não, mas vocês vão ver na gravação do YouTube, tá? Fechou 3 contratos de 5 mil cada. Aí, ó, tem um que estou fechando de 20 mil. Além desses contratos de 15 mil que ele fechou, e foram 3 de 5, tem outro que ele está fechando de 20, tá? Para licenciamento de bota fora e terraplanagem, nos segmentos que eu falei para vocês. Então, esses alunos aqui, eles entenderam que existem clientes que vão ajudar e clientes que não vão. Então, eles aprenderam a prospectar os clientes certos. Beleza? A Paola, outro exemplo, é engenheira de biosistemas, uma profissão extremamente nova. Tá? Eu nem conhecia, até ela entrar na mentoria, eu nem conhecia que existia engenharia de biosistemas. Então tá aqui, ó, fechei aquela proposta que mandei por 15 mil reais. E aí eu perguntei qual era a atividade, e ela falou, licença ambiental na atividade de bovinocultura com implantação de pastagem em área de caatinga. Ela mora em cidade pequena, do interior, e ela é mãe, galera, mãe solo. E ela conseguiu sair do zero. Hoje ela já faturou mais de 50 mil reais com licenciamento ambiental. Com certeza, o que que isso representa para ela? Dar qualidade de vida para a filha dela, que está crescendo, ter mais qualidade de vida. Então, vai muito além do dinheiro em si. Tá? Só para vocês terem ideia aqui, a mensagem que ela mandou muito feliz com os resultados que ela teve. E ela está segurando a plaquinha dela de 50 mil que eu mandei para ela, tá? Outro exemplo, João Victor, que também é engenheiro ambiental, já bateu mais de 100 mil reais com licenciamento, fechando contrato com posto de combustível, fazendo projetos como plano de controle ambiental, fazendo trabalhos de licenciamento de indústria, de usinas. O cara que começou do zero, mais de 100 mil reais de contratos fechados, e está segurando a plaquinha dele de 100 mil. E tem vários e vários exemplos, cara. Tem um aluno que é gestor ambiental, que eu já vi vários aí, que ele já faturou mais de 200 mil reais com licenciamento. E ele começou a atuar antes mesmo de se formar. Só para vocês terem uma ideia. Então ele conseguiu, ele entrou na mentoria, aprendeu como trabalhar e hoje já faturou mais de 200 mil reais. E o mais interessante, hoje ele está contratando estagiários para trabalhar na empresa dele. Então o cara saiu do zero e hoje ele está contratando pessoas para trabalhar com ele. Para vocês verem o potencial de transformação que tem a área de licenciamento ambiental, você ter acesso a esse caminho, tá? Então, olha, depois que você escolhe os segmentos, antes da gente ir para a próxima etapa, deixa eu olhar as perguntas que vocês estão mandando aí.
Sou técnico ambiental, sou engenheiro florestal, show de bola, cara. Então, ó, você comentou de 1 a 3 segmentos, mas acha que tem segmentos que não indicam de misturar por muitos diferentes? Não, não tem, não tem esse risco, não tem problema, tá? Você pode escolher 3 segmentos. Pode ser indústria, mineração, posto de combustível, tá? Pode ser loteamentos, posto de combustível e indústrias. Você pode escolher 3 segmentos diferentes. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Lion, qual a relação do conceito de classe com o exercício de licenciamento ambiental? É obrigatório ter cadastro? Não. Não existe nenhuma lei, nenhuma norma, nenhuma exigência legal, Lucas, que te obrigue a você. Você tem que ter registro no conceito de classe para poder trabalhar com licenciamento. Não existe, tá? Porque assinar os relatórios é uma fatia do bolo do que é trabalhar com licenciamento. Trabalhar com licenciamento vai além de só assinar os projetos. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou engenheiro ambiental. Tem licenciamento ambiental que eu faço aqui que eu não assino nenhum trabalho. E nem por isso eu deixo de fechar o contrato, eu deixo de, enfim, de estar à frente do processo. Porque o que que eu posso fazer? Eu posso fazer parcerias com outros profissionais para poder assinar os relatórios. Você não assina licenciamento, você assina relatórios, projetos técnicos, tá? E para isso você pode terceirizar, você pode fazer parcerias. Alguns você pode fazer, outros você vai fazer uma parceria, tá tudo certo, tá bom? Então, mesmo sem registro de conceito de classe, você pode trabalhar com licenciamento, sim, sem problema nenhum. Agora, você vai saber que, na hora de assinar os trabalhos, você vai fazer parcerias com outros profissionais e está tudo bem. Até eu mesmo, como engenheiro ambiental, que tenho o registro de conceito de classe, alguns trabalhos eu não posso assinar. Então, eu pego um profissional da área que pode, faço uma parceria e entrego o serviço. Porque o licenciamento é o conjunto das atividades. E os relatórios técnicos é como se fosse uma peça ali do quebra-cabeça. É como se fosse uma fatia do bolo, sacou? Então, vamos lá, ó. Próximo passo, depois que você define os segmentos, é estudar as demandas desses segmentos. Então, o que que o posto de combustível precisa, o que que uma mineradora precisa, o que que um empreendimento imobiliário precisa, porque isso vai fazer você passar autoridade, vai saber, vai fazer você entender quais são os serviços que você precisa estudar para aprender a fazer, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de demandas, de principais demandas de serviços de licenciamento ambiental. Então, além dos próprios licenciamentos, regularização e renovação das licenças, né, você tem elaboração e execução de estudos ambientais. Então, todos aqueles empreendimentos que eu citei como exemplo, vai ter necessidade, por exemplo, de um plano de recuperação de áreas degradadas, de um PGRS, de um plano de controle ambiental, vai ter necessidade de cadastro técnico federal e de um relatório de atividade potencialmente poluidora. Inclusive, nós estamos numa época extremamente estratégica para você fechar contrato desse serviço. Então, olha, até dia 31 de março tem que apresentar o relatório de atividade potencialmente poluidora dos empreendimentos, que é o RAP do IBAMA, tá? Alguém aí já ouviu falar nesse tipo de trabalho, o RAP do IBAMA, Relatório de Atividade Potencialmente Poluidora? Coloque aqui nos comentários, sim ou não, só para eu saber. É uma demanda dentro do licenciamento que você consegue fazer usando seu próprio computador, não tem necessidade de assinar RT, tá? E o prazo é até dia 31 de março para entregar. Então, pode ser, os seus primeiros contratos podem ser relacionados à entrega desse serviço. Outra demanda, outorga. Se esses empreendimentos utilizam água de algum manancial, seja superficial ou subterrâneo, eles vão precisar de outorga. Você pode fazer esse serviço. Inclusive, hoje mesmo eu publiquei um estudo de caso que eu estou fazendo aqui de um licenciamento que o órgão exigiu outorga, que é um licenciamento de bovinocultura extensiva. Tá? Então, é um serviço que você pode fazer. Cadastro ambiental rural é um trabalho. Toda vez que o empreendimento estiver localizado no imóvel rural, de acordo com o novo Código Florestal, vai ser necessário apresentar o cadastro ambiental rural. Então, é um serviço que tem uma demanda altíssima e que você pode fazer. Nem precisa assinar RT para isso. Então, você pode aprender a fazer esse serviço e oferecer esse trabalho. E aí pode ser seus primeiros contratos. Onde é que estão os clientes de cá? Na zona rural. Daqui a pouco eu mostro como é que você pode encontrar esses clientes. Então, atendimento de condicionante de licença ambiental, trabalho de assessoria, que a gente falou já bastante aqui.
Então, toda licença ambiental ela vem cheia de condicionantes, e todos esses segmentos precisam de acompanhamento. Todos aqueles segmentos que eu citei precisam de trabalho de assessoria, de atendimento de condicionantes das licenças. Então, você pode tanto fechar contratos pontuais para entregar, para fazer o licenciamento, para entregar os projetos, tá? Como você pode fechar contratos de assessoria, que é o acompanhamento, a mensalidade ali sendo feita de forma periódica. Fechou? Exemplos de quanto você pode cobrar. O Alexandre, que é aluno, eu estou mostrando aqui, eu vou ler para vocês. O Alexandre é um dos alunos da mentoria. Eu perguntei o seguinte: fala, Alexandre, beleza? Cara, quanto mais ou menos tu cobrou nesses trabalhos de PGRS que tu fez? E aí ele colocou: bom demais, cobrei 15 mil reais. 15 mil reais num trabalho de PGRS, que é uma demanda que é exigida em todos aqueles segmentos que eu citei. A Bárbara, ela colocou o seguinte: eu mandei a mesma pergunta para ela. Oi, Bárbara, tudo bem? Me fala uma coisa, quanto mais ou menos tu cobrou nesses trabalhos de PGS que tu fez? Ela colocou, boa tarde. Bem, e você? R$ 6.865 para fazer um PGRS. Um PGRS, se você tiver um bom direcionamento, você entrega ele em 30 dias ou menos. Você coloca aí um contrato de 15 mil, esse exemplo aqui de R$ 6.865. A Gláucia, que é um outro exemplo que eu citei aqui, ela é engenheira química, tá? E eu fiz a mesma pergunta. Deixa eu te perguntar, quanto tu cobrou nesse trabalho de plano de gerenciamento de resíduos? No caso dela foi serviço de saúde, tá? Que tu fez. Ela colocou lá, tudo bem, e você? Fechei com R$ 3.000. Contrato de R$ 3.000 para um PGRSS de uma clínica veterinária, que ela passou ali pouco menos do que 30 dias para entregar. A gente for falar de trabalho de assessoria, o Lucas, que é engenheiro ambiental, ele mandou uma mensagem para mim o seguinte, ó: bom dia, tudo bom? Fechei um contrato conforme você ensinou, mensalidade por um ano. 4 visitas por mês, com gestão de resíduos, efluentes. Ele foi falando aqui, ó, confecção de RAP, carga poluidora. E sabe quanto foi que ele cobrou para fazer uma visita por semana no empreendimento? R$ 2.883 por mês. 2.000 e poucos reais por mês era o que eu ganhava para poder trabalhar o dia inteiro, dedicação exclusiva naquela empresa. Ele fechou um valor, o mesmo valor para ir uma vez por semana na atividade, fazer o acompanhamento. Aí ele pode fechar outros e outros contratos, pode aumentar ainda mais esse faturamento dele. Um outro exemplo aqui, a Kerlense, que é engenheira ambiental, que é aluna da mentoria, ela fez uma pergunta lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo de alunos. Ela perguntou o seguinte: pessoal que já fez outorga para captação de água de poço, quanto vocês cobraram em média pelo serviço? Só para eu ter uma ideia, é a primeira vez que eu vou prestar esse serviço. Aí a Bárbara respondeu, ó, aqui em Minas Gerais a gente está girando em torno de 7 a 10 mil reais para fazer um serviço de outorga, que é extremamente comum, porque esses segmentos que eu falei para você, a maioria eles estão captando água. Até mineração, quando você tem licenciamento no leito do rio, que é para você extrair areia lavada, areia de rio, tem que ter outorga, porque está havendo interferência no curso daquele rio. Então não é só captar para um uso que precisa de outorga, até qualquer interferência que você fizer no corpo hídrico vai precisar de outorga. Então tá aqui exemplos claros aqui de serviços para você, que podem ser seus primeiros contratos. Serviços caros, vocês podem chegar nos 15 mil por mês esse ano de 2024. Mas como é que eu encontro esses clientes? Daqui a pouco eu vou falar como é que você encontra esses clientes. Mas antes eu vou falar sobre uma etapa desse processo de você conseguir seus primeiros contratos, muito importante, tá? Que é justamente o seguinte, Lion, o que é que eu preciso ter para poder passar essa confiança para o cliente? O que é que eu preciso fazer para que o cliente me contrate mesmo sem experiência? Porque esse é um problema que eu vejo que muitos profissionais têm. Ah, eu não tenho experiência. Como é que o cliente vai me contratar se eu não tenho experiência? E a resposta está no seu posicionamento. Uma das melhores formas de você passar confiança para os clientes é a forma como você está se posicionando no mercado, que é o que eu chamo de estrutura mínima de marketing. Anote isso aí, estrutura mínima de marketing. Lá, e o que é essa estrutura mínima de marketing? É o mínimo de material que você tem que ter, de ferramentas e materiais, para que você consiga passar autoridade para os clientes.
mesmo que você esteja sem experiência, mesmo que você esteja atuando como autônomo, sem CNPJ. Então, é você ter uma boa apresentação, fazer uma apresentação. Ah, mas eu não tenho CNPJ. Faz uma apresentação do seu trabalho como autônomo. Eu tenho uma cliente na mentoria, eu tenho uma aluna na mentoria, tá? Que ela é engenheira ambiental e ela começou como autônoma. E ela, como ela não tinha CNPJ, ela fez uma identidade, fez uma apresentação como Farias Consultoria Ambiental. Farias, o sobrenome dela. E aí ela fez a apresentação, um negócio bem feito. Nessa apresentação, ela colocou o portfólio de serviços, que é justamente esses mesmos serviços que eu acabei de citar para você. Então, já entreguei até o portfólio para você, tá? Então, ela fez uma boa apresentação, ela fez um Instagram profissional, então, posicionamento nas redes sociais. Ela fez um Instagram profissional, fez postagens relacionadas aos segmentos que ela vai atuar. Por isso que é importante você escolher os segmentos. Então, não é postagem o que é licenciamento, o que é outorga, porque o seu cliente não quer saber disso, não, ele não está nem aí para isso, tá? É postagens trazendo as necessidades que ele tem. Se você tem uma indústria, é muito importante que você saiba disso. Se você tem uma indústria, esses serviços vão te dar mais segurança no teu negócio. É esse tipo de postagem, porque quem tem uma indústria vai olhar, vai dizer, pô, interessante, vou dar uma olhada aqui. Sacou a diferença? Então, ela fez um posicionamento nas redes sociais, de acordo com o que ela aprendeu na mentoria, tá? Então, a pessoa chega no Instagram dela e sente aquela confiança. Pô, tá tudo bem organizado. Ela fez um site, tem um site lá dos trabalhos que ela faz. Então, se um cliente teu te perguntar, me manda uma apresentação aí do que você faz, aí você vai ficar, não tenho. Ou seja, não passa confiança. Ah, deixa eu ver teu site. Não tem. Não passa confiança. Agora, se você se apresenta para um cliente e aí ele vê teu Instagram, tá bem feito. Ele pede uma apresentação, tem lá uma apresentação bem feita. Você tem um site bem feito. Você acha que ele vai estar preocupado se você tem experiência ou não? Vai estar na cara dele ali, como se você tivesse experiência, como se você tivesse ali atuando no mercado. Então você consegue tirar esse problema da sua frente. Se você faz uma pesquisa de um, sei lá, você precisa de alguém que mexe em computador para ajeitar teu computador ou teu celular. Aí você pesquisa no Google, manutenção de computador. Aí entra aí aparece lá um anúncio, sei lá, aparece lá um link. Você clica nesse link. Aí o Instagram do cara é o cara mexendo no computador. É um monte de conteúdo falando sobre manutenção de computador. Aí ele tem um site. No site tem lá ele dizendo que é especialista em atender, em fazer manutenção em computador. Você vai ficar. Será que esse cara tem experiência? É claro, tá ali, ele está mostrando que ele é um profissional. Da mesma forma acontece com a nossa área. O problema é que você quer começar do zero com amadorismo. Aí não funciona. Se vai começar do zero, se não tem experiência, você tem que ter sua estrutura mínima de marketing. Cara, faz uma apresentação, isso não é nada do outro mundo. Se você entrar no Canva, vai ter modelos de apresentação que você pode usar. Posicionamento nas redes sociais, faz um Instagram profissional, cria uma logomarca, posta conteúdos que vão atrair esse cliente, faz um site, um bom site ali, tá? Dizendo o serviço que você faz, com um botão para a pessoa falar contigo pelo WhatsApp. Faz um bom cartão de visita, um cartão de visita digital e físico. Mas não é para você sair espalhando aos quatro ventos aí, batendo porta em porta, não. É para na hora que o cliente pedir um material seu, ó, tá aqui meu cartão e eu vou te mandar aí no teu WhatsApp uma apresentação do que eu faço. Eu vou te mandar o link do meu site, vai ter um QR Code, você vai botar a câmera, vai cair no meu Instagram. Isso, cara, é muito simples de você fazer e é muito importante, é essencial, é o diferencial que você pode fazer. Tem consultores ambientais experientes que não fazem isso aqui e você pode se destacar. Ontem eu estava numa mentoria com um aluno, ele é engenheiro químico, e a gente estava analisando como é que a gente ia prospectar os clientes agora no início do ano. E aí uma das investigações que eu fiz foi saber se os concorrentes deles estavam anunciando no Google. E a gente viu que nenhum está anunciando no Google.
Ou seja, isso quer dizer que se ele fizer um anúncio no Google, tá? Ele vai aparecer na frente de todo mundo, inclusive dos concorrentes mais experientes que ele tem lá na região dele. Então é uma forma assim, ó, rápida dele se destacar, porque as pessoas que pesquisarem lá serviços que ele faz, independente se tem empresa que está há mais tempo no mercado ou não, ele vai aparecer primeiro, porque ninguém está anunciando. Ou seja, são nesses detalhes, galera, que vocês vão se destacar. São nesses detalhes que vocês vão conseguir fechar os primeiros contratos de vocês e superarem a concorrência de vocês mesmo estando iniciando. Então, ó, apresentação, faz uma apresentação, cara. Faz um bom Instagram, o mínimo, um Instagram bem feito, bem com as postagens profissionais, uma paleta de cores bem definida. Faz um site, cria um site para você, tem plataforma gratuita de site. Faz um cartão de visita digital e físico para você ter o que apresentar, ter o que mostrar. Isso vai fazer com que você passe uma ideia de profissionalismo e o cliente não vai ficar achando que você não tem experiência. Ele não vai ficar pensando que você não tem experiência, que você está mostrando que você é profissional. Sacou? Então, dentro da mentoria, eu mostro tudo isso na prática, mas você já pode fazer isso mesmo sem ter CNPJ. Como pessoa física, você pode fazer tudo isso aqui, ok? E aí, como é que você encontra os clientes? Cara, você pode encontrar os clientes no Google. Então, se você for no Google agora e pesquisar assim, ó, posto de combustível e o nome da tua cidade, pô, vai aparecer um monte de posto de combustível. Se você for no Google e colocar assim, loteamentos e o nome da tua cidade, vai aparecer um monte. Dessa forma, você vai encontrar os clientes. Todos os dias você vai encontrar cliente de forma gratuita. Você pode usar as próprias redes sociais. Você pega teu Instagram aí e coloca assim, ó, madeireira. Vai aparecer um monte de perfil de madeireira. Coloca assim, fábrica, indústria, coloca assim, posto de combustível. Você vai ter lá vários clientes que vocês podem estar focando. Usa as redes sociais, você vai ver. Hoje em dia está todo mundo no digital, velho. Aqui as indústrias da minha região todas estão postando conteúdo no digital. Então, é uma fonte de encontrar clientes. Portal Nacional de Licenciamento Ambiental. Se você não conhece, anota e coloca no Google, Portal Nacional de Licenciamento Ambiental. Através do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, você pode encontrar clientes que estão aí na tua região, porque você pode baixar uma planilha com empreendimentos aí do teu estado, já com CNPJ, com o nome da empresa, com segmento e com informações ambientais que você pode utilizar para prospectar esses clientes. Então, é uma ferramenta gratuita de consulta. E também você pode consultar nos próprios sites dos órgãos ambientais. Então, por exemplo, se você entrar no Sistema do Cadastro Ambiental Rural, no SICAR, no site do SICAR, vai ter uma aba de consulta pública, tá? Que você consegue identificar todas as áreas que tem cadastro ambiental rural ativo aí na tua cidade e nas cidades vizinhas. E você consegue identificar até as características desses imóveis, o endereço onde é que está localizado, o tamanho. Você consegue ver quais são as áreas rurais aí, os imóveis rurais que têm cadastro ambiental rural e que não tem. Então pode ser uma fonte de você encontrar clientes de graça. O site do teu órgão ambiental pode ter ferramentas de consulta pública para você conseguir identificar os empreendimentos que estão com licença para vencer, os empreendimentos que estão próximos a alguma pendência, os empreendimentos que já estão com licença vencida, ou seja, estão precisando de um trabalho ali. Muitas vezes o empreendedor nem sabe que está vencido ou não. O próprio site do IBAMA, você consegue ver a situação do CTF-APP dos empreendimentos, se está vencido, se não está. No site da ANM, Agência Nacional de Mineração, se você colocar SIGMINE, anota aí, ó, SIGME, SIGMINE, você vai encontrar um portal onde você vai conseguir baixar no Google Earth, que é o programa do satélite, que você tem que baixar no seu computador também, tá? Porque você vai usar muito o licenciamento. Você consegue identificar todas as áreas de mineração que tem na tua cidade, CNPJ da empresa, dados do licenciamento, tamanho da área, o que é extraído. Ou seja, é uma fonte infinita de clientes todos os dias de graça e você fica dizendo que não tem oportunidade. E você fica dizendo que não tem área para atuar.
Eu dei aqui em 5 minutos uma série de fontes de clientes para vocês captarem. E aí vem a pergunta, como é que eu vou prospectar esses clientes, tá? O próximo passo é você definir os processos de prospecção. Isso em 3 formas para você atrair esses clientes, de você prospectar esses clientes. O Sam colocou qual a sigla? Sigmine. 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 Você consegue baixar as áreas de mineração que tem na tua cidade. Beleza? Acho que essa semana eu vou fazer umas postagens no Instagram falando sobre isso, tá? Sigmine, mostrando na prática como é que isso funciona. Então, ó, existem 3 formas de você captar clientes, tá? Existe a prospecção ativa, existe os anúncios, tá? E existe o processo de indicação. Como é que funciona a prospecção ativa? Prospecção ativa, como é que você vai fechar seus primeiros contratos através de prospecção ativa? Você vai fazer uma lista com aquelas empresas que eu citei, usando o quê? Usando o Google, usando o site dos órgãos, usando o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, usando o SICAS. Você vai fazer uma lista com CNPJ, nome da empresa, telefone, endereço, site, se a empresa tiver, nome do decisor. Você vai fazer uma lista, uma planilha no Excel, tá? E você vai entrar em contato com essas empresas. Você vai dizer: opa, tudo bem? Aqui é fulano de tal e eu trabalho especificamente com o segmento de posto de combustível aqui na região. E o meu trabalho é garantir que a sua empresa esteja 100% segura com os licenciamentos ambientais. Eu identifiquei aqui algumas oportunidades, algumas situações que eu acho que é do seu interesse, que tem a ver com a parte de documentação, com as licenças ambientais. Você teria 20 minutos, ou você teria 10 minutos para conversar no dia tal, a tal hora, e tal, no dia tal, tal hora no teu escritório, aborda essas empresas. Fala com elas, mostra que você está ali, que você é especialista naquele segmento. Você vai ver que você, de 10 mensagens que você vai mandar, você vai ter retorno de algumas. As pessoas vão querer saber mais. E aí você marca a reunião, e assim você fecha seus primeiros contratos. Isso é prospecção ativa de uma forma bem resumida. Claro que para eu explicar a prospecção ativa aqui de forma detalhada, precisar de mais tempo. Por isso que na mentoria tem mais detalhes. Mas basicamente esse é o processo. Faz uma lista, pega o Instagram, pega essas empresas, entra em contato com elas. Antes de querer vender alguma coisa, fala: pô, eu acompanhei aqui, eu vi essa postagem aqui no Instagram que você fez, na sua madeireira, achei bem interessante. Quantas madeireiras vocês têm aqui na região? Faz uma pergunta assim amistosa, a pessoa vai responder. Você fala: ah, eu achei interessante porque eu atuo nessa parte ambiental, especificamente com madeireiras. E eu achei interessante aqui, eu vi aqui algumas oportunidades que talvez você não esteja enxergando ainda. O que você acha de a gente conversar 10 minutos aí no teu escritório para eu te apresentar meu trabalho? Cara, é assim que a gente capta cliente. Agora vocês ficam calados, ficam com medo. Você tem que ter medo é de não ter oportunidade. Você tem que ter medo é de ficar pobre o resto da vida, velho. Não é de falar com os clientes. Vocês têm que ter medo é de não ter oportunidade, de não conseguir trabalhar na área de vocês. Fala com as pessoas. Ah, mas para ligar eu sou tímido ainda. Manda um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, gera uma conexão ali. É o primeiro passo, velho. Você pode fazer isso amanhã. Você pode fazer isso amanhã. Isso é prospecção ativa. Outra forma, anúncios. Você pode fazer anúncios no Google, por exemplo. Nesse momento agora tem pessoas pesquisando por serviços ambientais na tua cidade. Você pode aparecer para eles. E anúncio pode ser bem interessante. Ó, isso aqui eu estou mostrando aqui na tela, vou ler para vocês. Um aluno da mentoria que lá na mentoria eu ensino você a fazer anúncios, tá? Tem um profissional de marketing que ensina lá tudo, passo a passo. E ele mandou para mim, ó, dá certo e funciona. Tem que colocar um método em prática e correr atrás. Fora que pelo Google Ads, que são os anúncios, tá? Fechamos um contrato de R$ 8.500 e indo para fechar mais 3 contratos após finalizar esse projeto. E aí eu coloquei: que massa, velho, fico muito feliz. E ele mandou: eu tenho que agradecer a você e toda a sua equipe, são top demais. O cara fez um anúncio no Google, bem feito, claro, porque foi com as orientações da mentoria.
E ele fechou um contrato de R$ 8.500. Pô, cara, está ao alcance de vocês também. Vocês só precisam aprender, se dedicar. Não é uma pílula mágica, não. Não é uma coisa que fácil, dinheiro fácil, não. Mas vocês vão aprender. É melhor vocês se esforçarem para fechar um contrato de 8 mil ou vocês se matarem numa empresa para ganhar 2 mil por mês. O que que vocês acham melhor? É uma escolha de vocês, velho. E uma outra forma é através de indicação. Lá, mas eu não conheço ninguém, eu estou começando do zero. Como é que eu vou fazer? Como é que alguém vai me indicar? Você pode simplesmente fazer o seguinte: quem é que essas empresas procuram quando vão abrir o CNPJ delas? Elas procuram um contador. Você pode pegar, fazer uma lista com 10 contadores, 10 escritórios de contabilidade da tua cidade e mandar um e-mail dizendo: opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Lion. E eu estou mandando esse e-mail porque eu vi que a gente pode fazer uma parceria aqui na região tal, tal, tal. Gerou uma curiosidade, um interesse. Aí você continua o e-mail. Eu trabalho aqui na área de licenciamento ambiental, especificamente para os segmentos de posto de combustível, indústria e mineração. E eu vi que você também atende esses segmentos aqui na região. Então, como a gente atende os mesmos clientes, o que que você acha da gente fazer uma parceria e todos nós crescermos juntos aqui? Aí você diz: se você tiver interesse, vamos marcar uma reunião, me retorna aqui esse e-mail para a gente agendar 10 minutos aí no teu escritório, para eu te explicar melhor. Você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por e-mail, você pode fazer isso no Instagram, porque as empresas de contabilidade estão no Instagram. Você vai ver que de 10, 3 vão responder, 4 vão responder. Você marca uma reunião via Zoom, ou então vai lá pessoalmente. E isso é interessante que você tenha seu site feito, sua apresentação, para passar essa confiança para a pessoa lá que vai te atender. E você dá uma proposta de parceria, pode ser uma porcentagem do contrato, pode ser uma permuta de serviços. Você vai ter pessoas te indicando, mesmo você começando do zero. É só você dar um motivo para a pessoa te indicar. Então, eu acabei de dizer 3 formas aqui que você pode fazer amanhã, sem gastar R$ 1, com exceção dos anúncios, tá? Para você captar seus primeiros clientes. Se você fizer o que eu estou falando aqui, não tem a menor chance de até março desse ano você não ter fechado seu primeiro contrato. Eu desafio você a fazer o que eu estou dizendo aqui, o simples que eu estou falando aqui, e até março você não ter fechado seu primeiro contrato. Eu desafio você. Então, é uma área que tem oportunidades? É uma área que tem oportunidades. É uma área que tá aí na sua frente? Está aí na sua frente. Agora você precisa estudar, se dedicar, aprender a se qualificar, que é o que você está fazendo aqui nessa live, e colocar em prática. Porque não é uma pílula mágica, você vai trabalhar, mas a recompensa vale a pena. Contrato de 8 mil, faturar 15 mil por mês para você dar qualidade de vida para a tua família, para você alcançar a sua independência financeira, comprar a tua casa, poder fazer o que você quer fazer, cara, trabalhando. Você merece ganhar bem, seu trabalho é importante. Seu trabalho é importante, assim como o do médico, assim como o advogado. Não é só eles que vão não é só eles que merecem ganhar bem, não. Você, na sua área ambiental, merece ganhar bem. Você não pode aceitar ser desvalorizado. Agora, para isso, você precisa aprender um caminho onde isso é possível. E eu estou te apresentando um caminho de onde isso é possível. Estou te apresentando aqui, ó. É só você pegar o seu celular e fazer o que eu estou falando. Você vai ver o resultado. Você vai ver que depois que você faz uma ligação, você sai vivo do outro lado. Você não morre. Vai dar certo. As pessoas fazem isso todo dia. E você vai ver que você vai ter retorno, as pessoas vão querer saber mais. Nós estamos num período extremamente fértil para você prospectar no início do ano. E fazendo o que eu estou dizendo, é impossível. Impossível você não conseguir seus primeiros clientes até nos 3 primeiros meses. Eu não vou falar até março, não, porque vai ter gente vendo esse vídeo depois daqui e nos 3 primeiros meses, depois que você começar. Fechou? E é assim, cara, é assim que você vai alcançar seus primeiros contratos, seus primeiros clientes, partindo do absoluto zero. Quero saber o que vocês acharam dessa aula.
Você que está vendo a gravação pelo Instagram ou pelo YouTube, manda aqui nos comentários o que é que você achou dessa aula. Eu quero saber. Enquanto vocês vão falando o que vocês acharam, por enquanto eu vou ler aqui os comentários. Se teve mais comentários. O Sam colocou uma boa proposta comercial. Com certeza, cara. Isso depois que você faz a reunião, depois que você entende as demandas, é muito bom você ter assim, é fundamental você ter uma boa proposta, tá? O que mais? Teve mais alguma pergunta? Bem pensar essa parceria com o contador. Show de bola. Cláudio colocou, estou empolgado. Cara, vamos para cima. Nós estamos no começo do ano, velho. Não perde esse time, não. Vamos para cima, vamos para cima. Pô, esse ano de 2024 pode ser o ano que vocês vão atingir os 15 mil por mês com licenciamento. Vocês já pensaram nisso, velho? Cara, tem muitos profissionais começando, chegando nesse resultado. Muitos profissionais chegaram nesse resultado em 2023 e muitos profissionais vão chegar nesse resultado em 2024. Você pode ser um deles. Eu já tenho várias placas dessa aqui para enviar esse ano já, tá? Uma dessas placas pode ser sua. Teve um pessoal perguntando sobre a próxima turma da mentoria. A partir da próxima semana, galera, eu vou falar mais sobre isso, tá? Por enquanto, vão assistindo as lives, vão aprendendo aí esse caminho, tá? Que eu vou falar mais sobre a mentoria no decorrer da semana que vem, tá bom? Estou muito empolgado, muito bom, aula top, me deu um outro panorama sobre o licenciamento. Que massa, cara. Comecem a ouvir pessoas que estão tendo resultados. Parem de ouvir pessoas que não chegam a lugar nenhum e ficam impedindo você de chegar também. Fechou? Então, olha, para você que viu essa gravação ou pelo YouTube ou pelo Instagram, se for pelo YouTube, já me inscreve, não esquece, não sai desse vídeo sem se inscrever, tá? E ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo, não é conteúdinho pequeno, coisinha superficial. Tá? Nós estamos aqui há quase 2 horas entregando conteúdo prático aqui para vocês. De graça. Então, por favor, é por você, não é por mim, não, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os conteúdos em primeira mão assim que a gente publicar. Você tá vendo pelo Instagram essa gravação? Manda essa live para alguém que você acha que tá precisando ouvir o que eu falei aqui hoje, tá? E se você não me segue ainda, começa a me seguir, porque todo santo dia, desde 2019 até hoje, todo santo dia eu posto conteúdo prático aqui para te ensinar como você pode se tornar um profissional muito bem sucedido na área ambiental. Todo santo dia tem conteúdo aqui e se você não está me seguindo, você está perdendo muitas oportunidades todos os dias. Beleza? Galera, foi um prazer estar aqui em mais uma aula com vocês. Lembrando que toda terça e toda quinta, às 19 horas, eu estou aqui ao vivo, olho no olho aqui com vocês, para tirar dúvida, para poder ajudar vocês, tá? Mandem ideias de conteúdo. Mandem ideias de conteúdo. Manda, se você está vendo a gravação dessa live, bota aqui nos comentários. Se você está aqui ao vivo, vai no meu direct assim que terminar aqui. Me fala o que você achou dessa live. Manda uma ideia de conteúdo. Você está vendo no YouTube, cara, coloca aqui na descrição, coloca aqui nos comentários uma ideia de aula que você gostaria que eu trouxesse, porque eu sempre leio e sempre trago essas aulas. Fechou? Tamo junto! E até todo dia, eu tô aqui todo dia, né? A gente se vê, galera. Valeu!